Olá, hoje vamos resolver esses dois exercícios de cálculo de limites de funções. Vamos começar revendo um resultado que é super importante, que vai servir para resolver tanto o item A como o item B. É o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Se você tem uma coisa assim, ó, A elevado a N menos B elevado a N. Aqui N é um número natural e A e B são dois números. Então isso aqui fica A menos B, que multiplica. Agora o que vai acontecer aqui? Você vai colocando o A elevado ao expoente que tinha antes, que era o N, menos 1. N menos 1. E aqui ficaria vezes o B elevado a 0. Só que B elevado a 0 é 1, então ficaria vezes 1, não precisa escrever. Mais... Agora o A estava elevado a N menos 1, agora vai diminuir 1 no expoente do A. Vai ficar N menos 1, menos 1. N menos 2. E o B, que estava elevado a 0 aqui, vai aumentar 1 no expoente. Vai ficar vezes B elevado a 0 mais 1, que é 1. B elevado a 1. E assim sucessivamente. Você vai seguindo com esse procedimento até chegar ao momento em que você vai ter B elevado a N menos 1. O que aconteceu aqui? O expoente do A foi diminuindo de 1 em 1, começando em N menos 1 e terminando em 0, porque aqui você tem 1 vezes B elevado a N menos 1, esse 1, que não precisa escrever, não aparece aqui, é o A elevado a 0. Então, o expoente do A vai diminuindo de 1 em 1, começando em N menos 1 e chegando em 0. E o expoente do B começa em 0 e vai aumentando de 1 em 1 até chegar em N menos 1. Isso aqui vale para qualquer expressão desse tipo aqui. Claro, desde que o A e o B não sejam 0, porque aí isso aqui tudo é 0, não vai precisar de nada disso. Então, essa fórmula aqui é super importante porque ela te permite resolver todo tipo de limite desse tipo aqui e desse tipo aqui. Então vou começar com esse item A aqui. Vamos lá, vamos resolver esse caso. O que eu vou fazer? Vou reescrever essa expressão. E agora eu vou utilizar essa fórmula que está aqui. Bom, antes de eu continuar, observe que é necessário fazer isso porque não dá para simplesmente substituir o x pelo 5 para calcular esse limite, porque vai dar 0 no denominador quando você substitui o x por 5. Vai ficar 5 menos 5, que é 0 no denominador, que teria então uma divisão por 0 que não está definido na matemática. Então você tem que apelar para algum recurso algébrico para acabar com essa indeterminação. E o recurso vai ser utilizar essa fórmula. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Essa expressão aqui de cima, o numerador, eu posso reescrever isso como x elevado a 1/3 menos 5 elevado a 1/3. Isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 5. A parte de baixo, eu vou usar isso aqui, essa fórmula. Só que antes eu vou ajeitar para poder usar essa fórmula, porque observe que aqui eu estou com n, um número natural, que pode também ser 1, mas no caso do 1 vai ficar só a menos b, não é o caso que eu quero aqui, porque eu quero cancelar aqui esse x elevado a 1/3 menos 5 elevado a 1/3. O que eu vou fazer aqui? Em vez de escrever x, eu vou escrever x elevado a 1/3 elevado a 3. Você concorda que isso tudo que está aqui é x? Porque aqui você tem potência de potência, você mantém a base e multiplica os expoentes. Vai ficar 1/3 vezes 3, que é 1. Vai dar o x elevado a 1, que é o x. E eu vou fazer a mesma coisa com o 5. Então o 5 vai ficar 5 elevado a 1/3, tudo elevado a 3. Agora, olhando para esse denominador, você percebe que você tem exatamente essa situação aqui. No lugar do A, x elevado a 1/3, no lugar do B, 5 elevado a 1/3, e no lugar do N, 3. Então eu posso aplicar essa fórmula a esse denominador. É isso que eu vou fazer agora.
Então aqui vai ficar igual limite, quando x tende a 5. A parte de cima eu vou deixar assim mesmo, não vou mexer com ela. X elevado a 1/3 menos 5 elevado a 1/3. E a parte de baixo, vou aplicar essa fórmula. Então vai ficar x elevado a 1/3 menos 5 elevado a 1/3. Tudo isso que multiplica. Agora vai ficar x elevado a 1/3, que está no lugar do a, elevado a 3 menos 1. Ó, 3 menos 1. 2. Mais a, que é o x elevado a 1/3, elevado a 3 menos 2, que é 1, não precisa escrever, vezes o b, que é 5 elevado a 1/3, elevado a 1. Mais, e aí você vai seguindo com esse procedimento até a primeira parcela aqui, a base da primeira parcela, ficar elevado a 0. Então começou elevado a 2, elevado a 1, no próximo passo já vai ser elevado a 0, porque vai diminuindo 1 o expoente. Então o próximo passo aqui seria x elevado a 1/3 elevado a 0, que é 1, não precisa escrever, vezes o 5 elevado a 1/3 elevado a 2. Tá? Por que é 2? Porque começou com 0, 5 elevado a 1/3 elevado a 0, aqui 5 elevado a 1/3 elevado a 1, e aqui mais 1, 5 elevado a 1/3 elevado a 2. Então esse limite que eu quero calcular aqui, que está aqui, na verdade é calcular esse limite que está aqui. Tá? Então eu só vou ajeitar aqui esse numerador, eu só vou escrever mais aqui para o meio, x elevado a 1/3 menos 5 elevado a 1/3. Então o problema que a gente tem agora é calcular esse limite, mas observe que aqui cancela. X elevado a 1/3 menos 5 elevado a 1/3, que está multiplicando aqui, cancela com esse que está dividindo. Então o limite que você tem para calcular é limite quando x tende a 5 de 1 sobre tudo isso aqui. Agora, quando você substitui o x por 5 nessa expressão que está aqui, não vai dar 0. Só você vê, na verdade, que está sempre somando, né? É isso, mais isso, mais isso. Não tem como isso dar 0. Então, para calcular esse limite, basta realmente somente substituir o x por 5. Então, vou continuar aqui para baixo. Então, vai ficar igual 1 sobre 5 elevado a 1/3 elevado a 2, 5 elevado a 1/3 elevado a 2. Então eu tenho potência de potência, mantenho a base, que é 5, já vou fazer essa conta direto, e aí multiplico os expoentes, 1/3 vezes 2, 2/3, mais, aqui vai ficar 5 elevado a 1/3, vezes 5 elevado a 1/3, mais 5 elevado a 1/3 elevado a 2. 5 elevado a 2/3. Então observe que essa parte aqui, ó, a segunda parcela que aparece aqui, você tem uma multiplicação de duas potências com a mesma base. O que você vai fazer? Você vai manter a base e somar os expoentes. 1/3 mais 1/3. Isso é 2/3. Então a resposta aqui vai ficar 1 sobre... Quantas vezes você tem 5 elevado a 2/3? Uma vez, duas vezes, 3 vezes. 3 vezes 5 elevado a 2/3. Só que 5 elevado a 2/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado, obviamente, é 25. Então aqui fica 1 sobre 3 vezes raiz cúbica de 25. E aqui está a resposta do item A, certo? Observe que você poderia fazer exatamente a mesma coisa, utilizar o mesmo raciocínio, mesmo que aqui fosse outra raiz. Não precisa ser raiz cúbica necessariamente, pode ser raiz quadrada,
pode ser raiz quinta, raiz sétima, etc. Qualquer valor dá para seguir esse mesmo raciocínio. Vamos agora resolver o item B utilizando a mesma estratégia. Então vou reescrever aqui essa expressão no item B. Nesse caso aqui já está mais direto aplicar essa fórmula, porque já está aqui no denominador exatamente dessa maneira aqui. Então é simplesmente você aplicar a fórmula sem nenhum segredo. Mais uma vez, observando que você não pode substituir o x por 3 para calcular esse limite, porque ao substituir o x por 3 aqui embaixo dá zero. Então eu vou aqui repetir a parte de cima, repetir o numerador, e vou trabalhar agora com o denominador utilizando essa fórmula. Então aqui você observa que o A é x, o B é 3 e o N é 4. Então x elevado a 4 menos 3 elevado a 4, utilizando essa fórmula, vai ficar x menos 3, que multiplica. Aí agora vai ficar x elevado a 4 menos 1, que é 3, vezes 3 elevado a 0, que é a mesma coisa que 1, não precisa escrever então. Mais, ó, esse mais aqui, no lugar do A eu tenho x. X elevado estava a 3, vai diminuir 1 agora, vai ficar 2, vezes o 3 estava elevado a 0, agora fica elevado a 1. Mais, vou diminuir 1 do x e aumentar 1 do 3. X vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, eu já vou fazer a continha aqui, é 9. Mais, agora diminuo 1 do x, no expoente do x, vai ficar x elevado a 0, que é 1, não precisa escrever, vezes 3 ao cubo, que é 27. Fecho aqui. E aí eu cancelo x menos 3 de cima com x menos 3 de baixo. Então o limite que eu quero calcular é o limite, quando x tende a 3, de 1 sobre toda essa expressão que está aqui. Agora observe que quando você substitui o x por 3 nessa expressão, não dá zero. Então você pode, para calcular o limite, realmente só substituir o x por 3. Então esse limite vai ficar... Agora já não vou mais escrever limite. Por quê? Porque agora eu já estou calculando o valor do limite. Então vai ficar 1 sobre 3 ao cubo, mais 3 ao quadrado vezes 3, mais 3 vezes 9, mais 27. Então isso vai ficar 1 sobre, olha só, 3 ao cubo é 27. Vamos fazer aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é 27. Esse aqui é 3 ao quadrado, que é 9 vezes 3, 27. 3 vezes 9, 27. E aqui 27. Então quantas vezes você tem 27? 1, 2, 3, 4. Então aqui vai ficar 4 vezes 27. Aí se você quiser, você pode fazer essa continha. Então vai ficar 1 sobre 27 vezes 4, 108. Tá bom? E aí está calculado esse limite. Então essa fórmula aqui é super importante porque te permite resolver uma infinidade de exemplos de limites, tá bom?